Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje a gente vai falar de um tema que ele é recorrente aqui no Conversa de Classe, porque ele é muito importante, né? A gente vai voltar a abordar a educação inclusiva. Só que, como eu sempre falo, né? Cada convidada traz uma perspectiva única. Por isso, eu tenho o prazer de receber a incrível Marbi Mascarenhas. Ela é fundadora da Lux Educação Inclusiva. Ela é também especialista em gestão de pessoas e psicopedagogia com ênfase na educação inclusiva. E, gente, ela já tem mais de 20 anos de experiência nesse campo, já formou, inspirou aí muitas pessoas sobre como a inclusão pode ser eficaz e transformadora. E eu já combinei com ela aqui nos bastidores que a gente vai começar começando, né? Já vou mandar a primeira pergunta. Maybi, a educação inclusiva é um tema que tem sido muito discutido nos últimos anos, mas nem sempre a gente vê aí os resultados desejados. Na sua experiência, quais são os principais entraves que as escolas enfrentam para efetivamente aplicar uma educação inclusiva e como que a gente pode começar a superar esses desafios? Maybi Mascarenhas, com muita honra, bem-vinda ao Conversa de Classe. Olá a todos, querida, muito obrigada pelo convite, obrigada por todos que estiverem acompanhando. Vamos falar de entraves escolares. O primeiro entrave existente é a viagem distante entre a mente e o coração. Por mais que você tenha ouvido falar de educação inclusiva, que você conheça técnicas, que tenha todo o suporte, todos os recursos, se você não sentir em você que realmente pode promover ações dentro da sala de aula, porque o grupo precisa ser inclusivo, ações individualizadas para aquelas necessidades do seu aluno com deficiência, transtornos de aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento ou altas habilidades. Se você não acreditar que é possível desenvolver melhorias nesse processo, nada vai acontecer. Então, o primeiro entrave é sempre no humano envolvido. E a partir daí, vamos imaginar que essa pessoa tem uma vontade de incluir de fato. Tem uma diversidade muito ampla de entraves dentro da educação brasileira. Desde escolas que têm muito boa vontade, mas não têm verba para ter recursos, e recursos desde softwares, tem muita coisa gratuita hoje, cada vez mais, mas ainda não o suficiente de suporte, materiais adaptados, que precisam realmente de um suporte no que é comprável. Existem também as pessoas que têm muito boa vontade, mas não têm orientação. E na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a nossa principal dentro da área de inclusão de PCDs num todo, não é só sobre educação, mas tem um campo específico da educação, diz que é obrigatório ter a formação regular e o acompanhamento regular dos profissionais da área de educação vindos dos profissionais de atendimento educacional especializado, do AEE, ou de profissionais da área de educação inclusiva com diversas nomenclaturas. Muitas vezes não há esse profissional. Ainda é um mercado com uma distância muito grande entre vagas e pessoas para completarem as vagas. E dessas pessoas, quantas são qualificadas? Quantas têm experiência? E é uma experiência que se junta a sala de aula, intervenção individual, intervenção em grupo, atendimento à família, interlocução com todos os campos, com a gestão escolar, com os terapeutas de apoio. Então, esse traquejo, esse manejo exige todo um processo de experiência, de sensibilidade e de coragem, de falar, eu vou testar aqui, eu tenho a coragem de enxergar o meu aluno e falar que eu não sei lidar com aquela questão ainda, mas eu vou buscar. Então, tem muitas possibilidades de entrave no sentido de falta de apoio, tem municípios que não dão muito apoio, tem escolas particulares que dão apoio para os seus colaboradores e alguns são resistentes à inclusão, tem escolas que não dão apoio para professores que são incríveis e coordenadores que são incríveis, tem realmente uma série de questões e, dentre elas, claro, a efetivação de políticas públicas. A maioria das coisas que as pessoas me perguntam nas consultorias, nos atendimentos, assessorias e palestras, principalmente nas formações práticas, não tem uma lei, por exemplo, que explique como é o PEI, Plano de Ensino Individualizado? Eu falo, tem uma emenda aditiva e ainda saiu uma resolução do Conselho Nacional de Educação, um detalhamento maior, tem.
Ah, mas aqui não fazem. É muito comum não implementarem políticas públicas ou não saberem como implementar. Não tinha que ter um profissional aqui orientando? Tinha. Ah, mas nós não temos. Essa busca também a quem pedir, solicitar para as regionais, para as secretarias de educação, diretorias de ensino. Então, aqui já abre um leque gigantesco de uma série de entraves que a gente encontra. E Maybi, na sua fala, né, dá para perceber como você conhece, né, profundamente aí a legislação, o suporte que precisa ser oferecido, e acredito que você leva isso diretamente para a formação de professores e coordenadores para falar de práticas inclusivas. Eu quero te perguntar como que você vê a preparação dos educadores em termos de compreensão e aplicação das práticas de inclusão. E se existe aí uma diferença clara entre o que eles aprendem nas formações e o que acontece na sala de aula? Começando pela formação universitária, primeiro ponto. A grade obrigatória relacionada à inclusão é muito pequena. Ela é uma grade que precisa de ajustes, por quê? Vamos pensar 10 anos atrás. A gente não tinha o tanto de pessoas com diagnóstico que tem hoje. Existe, claro, uma fatia de pessoas que tinha e não sabia, agora tem mais conhecimento, mais veiculação na internet, mais acesso a diagnóstico. Não se sabia, inclusive, uma série de nomes, não tinham se codificado ainda, se identificado uma série de síndromes, transtornos, mas mesmo assim teve um crescimento exponencial. E nesse crescimento, todo mundo é obrigado a passar pela sala de aula. E se todo mundo é obrigado, a gente vai ter um aumento na escola também. Aí, por exemplo, de um censo anterior do último, 2007 a 2015, a gente teve um aumento de 600% do alunado de inclusão na escola regular. Esse é do penúltimo, não é do último. Extremamente acentuado esse crescimento, mas o nosso currículo de formação de professores nas licenciaturas, não falo só na pedagogia, a licenciatura no todo, ainda não engloba tudo que precisa. O semestre de Libras, por exemplo, ninguém fica proficiente em um semestre de língua nenhuma, não é só em Libras. Então, claro que o foco de uma graduação não é ensinar uma língua, né? Mas despertou, coloca como possibilidade de extensão na formação, como horas complementares, né? Disponibiliza isso porque vai ser utilizado. Deficiências. Tem muita pós-graduação na área, eu sou coordenadora de pós-graduação, eu dou muita formação na área também. Mas tem que estar na base, tem que estar na implementação. Você não pode ser professor sem entender minimamente disso e daquilo. Só que esse minimamente tem que trazer prática, que é uma diferença que a gente vê muito na formação de pessoas nessa área de inclusão. Tem palestrantes excelentes, mas que não viveram. Então, eles falam sem nunca ter encostado a mão para fazer um carinho num aluno que está com crise, que tem TEA, que está precisando se autorregular, precisa de um abraço. É diferente quem vive. Então, o ensino superior traz muitos pesquisadores dando aula, é excelente, mas precisa de gente que também, além de pesquisar, jamais desmerecendo a pesquisa, ela é a base de muita coisa, mas gente que pesquisou e sabe colocar em prática, sabe transmitir para o futuro professor como é que praticaliza isso. E nas formações, a gente encontra grupos diferentes, desafios diferentes que geram essa sincronia. Tem aquele professor que chega na formação e deixa claro no rosto dele, às vezes até me fala, eu tô aqui porque eu sou obrigado. Eu não queria estar aqui, não. Eu não acredito nisso, a inclusão não funciona, eu não quero. Tem um professor que chega desesperado, tem um professor que entra num caminhar mais utópico de que tudo que o aluno faz é uma grande evolução e às vezes não é. Ele tem tanta vontade de fazer pelo aluno que ele distorce, a gente tem que trabalhar com a realidade. Desenvolveu bastante? Ótimo. Não, o que nós podemos continuar fazendo? A gente tem o professor que se empenha muito, a gente tem o coordenador que se empenha muito, o diretor, a gente tem o diretor que nega vaga e está colocando a formação só porque é obrigatória. Então, tem uma diferença muito grande dentro do próprio público, por isso que eu não te trago uma resposta de destaque. Mas o que mais acontece, no geral, é professor falar, não tenho apoio, gostaria de fazer mais, não sei fazer, me ensina, me diz como é que eu pego o papel tal, o EVA tal, o que eu faço agora? Se começar a berrar e eu não souber o que é, e for um aluno não verbal por onde eu vou. É a maior necessidade que eu verifico. E Maybi, a riqueza dessa resposta, ela é, assim, inestimável, né? Porque aqui no programa tem muito docente que acompanha a gente, então pessoas que estão aí na prática precisando aí
entender esse processo, mas também tem muitos graduandos que acompanham o Conversa de Classe. Então é importante também que eles ouçam, né? E eu acho que o que é mais relevante na sua formação é essa união, né? Entre prática e o saber mesmo teórico aí da inclusão. Inclusive, você já produziu muito material adaptado, né? Eu quero te perguntar quais são as ferramentas e estratégias mais eficazes que têm sido utilizadas para melhorar a inclusão, tanto na educação formal quanto nas práticas lúdicas e artísticas. De ferramenta, a primeira que eu te sugiro não é nenhuma ferramenta concreta, é você pesquisar o indivíduo. Então, vamos supor que você vai receber um aluno com deficiência. Vamos pensar aqui no transtorno do espectro autista, que tem muito. Vamos pensar que ele também tem TDAH. Vamos pensar num quadro múltiplo, ou como se chamaria em algumas situações de dupla excepcionalidade. Primeira coisa que você vai fazer antes de pensar no diagnóstico é entender quem é esse indivíduo, porque ele é uma pessoa com deficiência. Esse é o termo correto. Tá? Legalmente falando, se vocês forem pesquisar a terminologia correta. É uma pessoa com transtorno, antes ela é uma pessoa, com coisas que gosta, com coisas que não gosta, com os sonhos, as expectativas, a personalidade, a criação, a educação. Então, primeiro é uma pessoa, vai entender. Como? Vamos supor que a gente tem ali conosco uma família parceira, porque nem sempre isso acontece. Vamos imaginar que a gente tem uma família parceira e que vai se dispor a fazer tanto uma reunião com os educadores, quanto permitir as reuniões com os terapeutas de apoio, que aí é o cenário dos sonhos. Aí você vai entender o que gosta, o que não gosta, como é o comportamento, como que é. Aí você vai começar a se aprofundar na questão diagnóstica. Tem este diagnóstico, mas vamos supor, não tem seletividade alimentar. Vamos imaginar que o TDAH, o tipo dominante, é o desatento, não é o hiperativo. Isso faz uma diferença muito grande. Você já tem uma informação prévia, se aprofundou sobre a pessoa e sobre o diagnóstico. Então, recebeu esse aluno, a partir daí você vai ser o professor pesquisador. Ou profissional de AE, pesquisador, independente do seu cargo. Você vai pesquisar enquanto cria vínculo. O vínculo é essencial. Não adianta a gente querer trabalhar com aluno nenhum se a gente não estiver aberto a criar vínculo. Nem sempre isso vai ser rápido, depende muito da história da pessoa, do contexto da pessoa. Vinculou, vai sondando o que gosta, o que não gosta. Pega o manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem um documento excelente, que tem os marcos de desenvolvimento para a infância, tem outros documentos que trazem também o desenvolvimento acima dos 5 anos de idade, que é até onde tem a maior neuroplasticidade, né, na questão cerebral. Vai verificando o que está destacando em que, para ir definir quais são os recursos. É verbal? Não é? Vou escolher qual recurso. Tem hipersensibilidade? Não tem? Tem como comorbidade o TPS, que é o transtorno no processamento sensorial? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter que minimizar a informação visual? Eu vou ter que pedir para nas aulas de música não ter instrumento metalizado? Eu vou precisar de um tablet com pranchas de comunicação, porque não é verbal, ou quando está em crise não consegue verbalizar? Não consegue reorganizar facilmente essa comunicação, eu vou precisar ter um planner de organização com hiperfoco, com um tema que a pessoa goste muito para ajudar a fixar nessa organização, eu vou ter que pegar o material e adaptar. Tem muita possibilidade. Mas é uma delícia, porque é uma construção contínua e o resultado que a gente vê no final, quando a gente se empenha, mesmo que muitas vezes haja uma expectativa dessa ou daquela meta, se a gente analisar o desenvolvimento para o bem daquele aluno e para a autonomia dele, vale muito a pena. Só que é um mergulho caso a caso e orientando o grupo a ser inclusivo também, a naturalizar o ser de cada um e a diversidade. E Maíbe, acho que você falou uma coisa muito chave aí no final, né? Que, na verdade, quando a gente pensa em inclusão, o benefício acaba sendo para toda a comunidade escolar, né? E não é só para a pessoa que precisa aí de uma adaptação. Para a gente finalizar, eu queria saber como que nós podemos desenvolver uma cultura escolar que entenda a educação inclusiva como uma responsabilidade compartilhada entre todo mundo que está envolvido. Perfeito. É importante que todos os envolvidos na comunidade escolar estejam orientados sobre e sensibilizados sobre também. Eu vou dar uma dica aqui para quem é educador, para levar isso para a escola. Eu uso isso muito nas minhas formações, nas palestras, também na graduação em pedagogia, que eu dou aula na graduação, dou aula na pós. É algo que funciona muito bem. Coloque as pessoas para fazerem algo que elas têm dificuldade. Por exemplo, escrever com a mão de menor habilidade.
escrever com os pés, que é dificílimo. E depois disso, traga um debate. Como é que você se sentiu? Você demorou? Você conseguiu fazer dentro do padrão que você faz com a sua mão de maior habilidade? A resposta, claro, vai ser não. Tá, e como é que foi para você? O que poderia facilitar a sua vida? E vai por esse caminho de conversa de... E as pessoas que têm algum tipo de dificuldade? Ou de neurodivergência, ou de um corpo que, por exemplo, tem a ausência de um membro. Como que será a vida? Como será sempre estar num mundo em que, na maioria das situações locais, não é adaptado para elas, não as compreendem? A escola é lugar de todos. Então, é importante sensibilizar. Isso eu faço muitas vezes com a educação infantil, fazendo uma roda de história sobre diversidade, porque criança é muito mais inclusiva, naturalmente. Quando a gente naturaliza o jeito do outro ser, quando a gente não aponta numa sala de aula, mas vamos supor um colega ali, está no 4º ano e ele teve uma crise de choro porque teve muito barulho. Mas ele está chorando por causa desse barulho? Então, incomoda para ele. Tem alguma coisa que te incomoda? Não, mas para ele tem. Vamos combinar o seguinte, quando ele chorar, me chama ou vai lá. Ele aceita carinho na mão nessa hora, ajuda ele. As pessoas vão envolvendo os corações. E claro, você vai fazendo isso com a equipe, mostrando que tem espaço para todo mundo ser no mundo exatamente como se é. Só que não é todo mundo que se abre para isso. Aí você entra na parte dos adultos com as questões legais, no sentido de orientar e falar, olha, não é opcional. Realmente é um espaço para todos. E lembrando, claro, que a gente não pode ser capacitista. Não é porque a pessoa tem deficiência que a gente tem que adaptar uma prova, porque ela pode não precisar. Tudo vai ser direito se ela precisar. Mas se ela não precisar, a gente está reduzindo a condição dela só por causa da deficiência? Isso seria incorreto? Outra coisa, vamos imaginar que a pessoa é uma pessoa com deficiência visual e bate nos outros. O professor não vai deixar de conversar com ela, de falar que isso não se faz, porque ela tem deficiência visual. É uma coisa, não tem conexão com a outra. Você tem que educar esse filho, esse aluno. Nas terapias de apoio vai ter que orientar. Então, a gente também lembrar que a naturalização é da condição de cada um, mas todo mundo vai fazendo o mesmo movimento, o mesmo fluxo, se ajudando, se amparando. E eu comentei desse ponto só porque é importante a gente pensar o máximo possível de formar essas pessoas para a vida. Qualquer aluno nosso a gente tem que formar o máximo possível para a vida, para a autonomia, para ter o máximo de condições para buscar os próprios caminhos. Então, a gente tem que naturalizar, educar e buscar o que é melhor de acordo com o quadro que cada um apresentar e com esse todo levando a diversidade de fato na prática. Maybi, que resposta maravilhosa aí que você trouxe para a gente. Longa. Longa nada, maravilhosa. Eu acho que vai dar um repertório aí para muita gente. Quero agradecer a sua generosidade, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. E eu quero saber se você quer deixar uma mensagem final aí para o pessoal que vai assistir essa entrevista. Eu desejo coragem dentro da jornada inclusiva, porque é uma jornada que exige coragem, exige resiliência, observação, criatividade. Desenvolvam a criatividade de vocês. Sabe, torçam a roupa no sentido contrário, escrevam com a outra mão, façam alguma coisa que eles não estão acostumados, aqueçam esse cérebro para quando você olhar para um desafio, seja qual for na área da educação, falar, eu vou fazer vários caminhos para tentar auxiliar nesse ponto e fazer minha parte. É uma jornada intensa, que exige muito autoconhecimento, muito equilíbrio emocional, que tem resultados lindos, e eu quero me colocar totalmente à disposição de vocês. Vou falar aqui as minhas mídias sociais, que são @maibi, MAIBI, Mascarenhas, e também a minha startup de educação inclusiva, que é a Lux Educação Inclusiva, escreve Educacau Inclusiva, no Instagram, e ficar totalmente à disposição de vocês, quiserem conhecer alguma publicação nossa, alguma ferramenta, tem vários vídeos de dicas, e antes de mais nada, porque não existe, na minha concepção, o trabalho com educação inclusiva, no pano de fundo de tudo e em todas as ações tem muito amor. Isso é o que rege o nosso trabalho na área de educação. Maravilhoso. Maybi, muito obrigada mais uma vez. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Muito obrigada.